120 metros. Então, Eu estava com um projeto e a inicialmente... minha pesquisa da Brain, o meu era de 134. O pessoal da Brain pediu para diminuir. Diminuir. Para ir para 2 suítes. E diminuiu o risco. É. Olha que loucura, eu fiz com a Brain. Eu fiz eu mesmo. Tá mais assertivo. Tanto é que meu produto era 150 metros. Ô, Iago, você faz consultoria? Você vende consultoria? Daqui uns 10 anos eu acho que eu vou querer trabalhar um pouquinho menos. Eu tô achando que a gente podia montar um curso. Tipo o Caio Lobo, Não, que tá fazendo o e a incorporador. gente ganha dinheiro, hein? Deixa eu te falar, juntar eu sei e o Marquinhos e nós três fizer um curso. Ganha mais dinheiro do que sendo CEO da Build. Eu tô falando sério. Não, e é mesmo. Não, mas eu não tô brincando, não, porque tem muita gente que não tem noção. Não tem. Ok. Tô com 6. Eu tô só esperando aqui. Eu tô só esperando eles. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, gravando. Olá, estamos começando um ADMcast aqui, o primeiro podcast que nós estamos gravando direto da nossa sede da ADM. Nós vamos falar de muita coisa do mercado imobiliário, nós vamos falar de temas atuais, de temas preocupantes, de oportunidades do mercado imobiliário. E para começar esse projeto bacana da ADM, tenho aqui do meu lado minha co-host, né, e minha vice-presidente aqui na ADM. Vou deixar ela falar um pouquinho mais também. Esther, obrigado, primeiro, pela parceria aqui na ADM, segundo, por estar aqui em mais um projeto nosso, né? Mais um projeto para colocar o mercado imobiliário em destaque. E você que está à frente da Persa hoje e também à frente da ADM, na vice-presidência da ADM, conta um pouquinho para a gente como é que tem sido esses desafios aí. Com certeza. É uma alegria muito grande, né, Iago? A gente ter se unido no mercado. Eu aqui te apoiando como vice-presidente da ADM, dessa associação que tem sido uma força muito grande para esse mercado imobiliário de Uberlândia. Você, como nosso grande presidente, tem feito um trabalho belíssimo aí. E o mercado está bem desafiador, né, Iago? Mais do que nunca, a gente tem percebido o quanto que está cada vez mais difícil a gente ultrapassar os desafios macroeconômicos, desafios da construção civil, que nós vamos falar um pouquinho. Mas eu continuo muito feliz nesse mercado. Eu digo que o mercado imobiliário é um mercado muito sólido, é um mercado que ele é perene e vamos continuar trabalhando bastante aí durante esses anos. E, Esther, talvez mais do que nunca esse é o momento de união, né, de empresas concorrentes num mercado que é um mercado com alto volume de concorrentes, né? Quando a gente olha principalmente para o mercado de Uberlândia, a gente vê isso, né? Um mercado que está aquecido, que está em pleno desenvolvimento, tem muita gente competindo, muita gente boa. Mas é um momento da gente unir essa turma boa e unir isso em torno de um propósito, né? E é aí que surgiu a ADM, certo? Com certeza. A ADM ela veio dessas conversas da necessidade que o mercado tinha de se fortalecer. É muito maduro quando o mercado entende que eu não preciso que o meu concorrente ele quebre ou deixe de existir ou deixe de ter um sucesso econômico para que a gente possa se conversar, para que a gente possa se ajudar. E cada vez mais o mercado ele precisa se conversar, ele precisa entender e se apoiar, porque o sol nasceu para todo mundo, né? Existe espaço para todo mundo. E a ADM foi isso, foi de conversas informais, onde a gente entendeu que existia essa necessidade da gente se ajudar, principalmente junto aos poderes públicos, né, Iago? E grandes coisas nós temos conquistado, principalmente aqui em Uberlândia, na renovação do plano diretor. Exatamente. E pessoal que está nos assistindo aí, a ADM surgiu exatamente com esse propósito, né? De unir forças de players do mercado imobiliário para que a gente consiga remar todos para o mesmo lado e buscar os objetivos comuns do nosso mercado, buscar cada vez mais fortalecer esse nosso mercado, né? Como a Esther falou, hoje nós estamos à frente, Esther como vice-presidente, eu como presidente da ADM. Somos 16 incorporadoras. Somos 16, exatamente, 16 players que fazem o mercado de Uberlândia, né, se unindo para discutir assuntos e brigar por pautas que são caras, que são importantes para o setor, né? E é relevante também, Iago, mencionar que
existe uma diversidade de players, tanto locais quanto também Exatamente. outras construtoras que vieram de fora, né? Isso que traz algo muito belo dessa união e desse fortalecimento. E como isso é importante para o mercado, né, Esther? Porque quando a gente fala do mercado uberlandense, ele é um mercado diverso, né? Nós Sim. temos aqui diversificação de produtos, de regiões de atuação, de nichos, né? Então, o setor econômico vai muito bem, médio-alto vai muito bem, horizontal vai muito bem. Um mercado como esse, a gente precisa ter empresas locais fazendo bons trabalhos e a gente precisa ter também empresas que venham de fora, que oxigenem esse ambiente, que tragam coisas novas, que em algum momento gerem alguma disrupção para que esse mercado evolua, né? E aí, já falando um pouquinho do mercado de Uberlândia, você enxerga que nesses últimos anos, talvez nesse boom de verticalização que a gente ainda vive em Uberlândia, o mercado de Uberlândia evoluiu nesse nível? Como é que você avalia, como é que você enxerga essa evolução nos últimos anos? Iago, eu diria que com certeza o mercado imobiliário de Uberlândia nos últimos 10 anos evoluiu numa velocidade inimaginável. Até pessoas, gerentes de banco, correspondentes que conheciam Uberlândia 10 anos atrás, quem não visita Uberlândia não consegue entender o quão Uberlândia é uma cidade pujante. E o mercado imobiliário ele cresceu muito com a verticalização, com a vinda dessas construtoras que vieram e elevaram um padrão de verticalização, de itens de área de lazer, de projetos onde você tem fachadas mais bonitas, fachadas inteligentes, e isso tudo foi muito positivo. E o interessante é que o mercado local teve que se adaptar. E com isso a gente ganhou uma maturidade no nível de projetos que hoje Uberlândia tem. E eu falo que Uberlândia em si, a cidade em si, ganhou com isso. O sarrafo foi subindo, né, Esther? Exatamente. Isso aconteceu ao longo de alguns anos, mas hoje, quando a gente olha para trás, a gente vê a evolução nítida que o mercado uberlandense teve, né? Desde produtos que são colocados, a regiões exploradas, então... O cuidado, o marketing, o detalhe, né? No pensar no cliente no nível de detalhe. A experiência, o storytelling, o que está sendo entregue de fato, né? Então a gente vê bairros planejados agora saindo do papel e isso sendo entregue, virando realidade para o cliente final. Fachada ativa, fachadas mais bem trabalhadas, né? Então, eu acho que o mercado uberlandense, eu costumava brincar na pandemia, assim, que a gente ainda era um oásis, né, no meio de mercados mais difíceis no Brasil. Hoje, a situação macroeconômica, como você falou bem, é uma situação desafiadora, né? Então, o país, no setor imobiliário, tem sofrido algumas pancadas e tem buscado se recuperar, mas Uberlândia, assim como outros mercados, ainda é um oásis no meio disso, né? Ainda é um mercado que gera oportunidade, que tem suas dificuldades. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui, né? Mas que gera oportunidade. Com certeza, Iago. E justamente, eu vejo, Uberlândia, existem dados que a cada ano nós temos mais de 10 mil novos moradores em Uberlândia. Então, Uberlândia é uma cidade de destino. Agora, com algumas divulgações, né, a maior fábrica mais tecnológica da Coca-Cola em Uberlândia vai atrair novas pessoas. Data center de IA, Data center de IA. E isso, com certeza, mostra o quanto Uberlândia é pujante. Ela já cresce mais do que a média das cidades nacionais de Uberlândia. Então, por isso que eu fico muito tranquila quando a gente analisa, mesmo diante de toda essa verticalização e da quantidade de lançamentos, que agora nós temos os dados e a gente pode compartilhar um pouco, né, Iago? Sim. O mercado de Uberlândia ainda tem pouca oferta diante de tudo aquilo do que potencial, né? potencial que é consumido, né? É isso. Quando a gente olha outros dados que corroboram isso que você está dizendo, por exemplo, analisando as cidades que vão de 500 a 1 milhão de habitantes no nosso país, né? Uberlândia está entre essas cidades. Uberlândia é uma das mais horizontais ainda, com a menor densidade demográfica, com maior município, né, com maior tamanho de município e menor densidade dentre esses municípios. Isso quer dizer o seguinte, tem muito espaço para verticalização ainda, né? Outros fatores corroboram. Quando a gente olha para o PIB per capita, para o PIB total que a cidade gera,
quão diversificado é o setor econômico da cidade, né? Nós não somos uma cidade que é dependente do poder público, Ou só do agro, ou só né? do agro, ou só da indústria, né? Ou turismo. Exatamente. Então, isso dá muita segurança, né? Para empreendedores como nós empreenderem aqui, de fato, colocarem esses projetos grandiosos na rua, como a gente tem visto nos últimos anos, né? E o mercado berlandense, eu acho que ele ainda vai gerar oportunidade por muito e muito tempo, porque, como você falou, quando a gente olha para os dados, para pesquisa imobiliária de fato, a gente ainda vê um comportamento de estoque muito saudável. Com certeza. Né? Então, lança-se bem, vende-se bem, tem-se um alto consumo de estoque, o que dá segurança para nós, incorporadoras, continuarmos colocando esses produtos no mercado, para a força de vendas que está aí de fora vender isso e para o cliente comprar, né? Com certeza. E um dos grandes fatores que também é positivo a ADEME enquanto associação é que a gente consegue se conversar e entender qual é o real mercado que nós vamos lançar todos os anos, porque a gente consegue ver a real oferta e também aquilo que está sendo colocado no mercado e aquilo que está sendo entregue, aquilo que está sendo absorvido. Então, com essa comunicação nossa, com certeza a gente está trazendo um mercado mais forte e sólido ao longo dos anos, porque a gente consegue fazer a regulação. A gente percebeu muito isso diante daquilo que foi proposto de lançamento ano passado. Ano passado existia uma expectativa de um lançamento aproximado em quase 4 bi ao ano, e a gente chegou em aproximadamente 2 bi e meio. E esse ano também existia uma expectativa de lançamento de aproximadamente 4 bi, e eu acredito que a gente chega aí na casa dos 2. É mais ou menos isso. Por quê? Porque a gente está sentindo e regulando a oferta, né, e a demanda. E isso é muito interessante quando a gente olha para um mercado que a gente quer que continue saudável. Exatamente. Já é um movimento de acomodação do mercado, né? Acomodação no bom sentido. O mercado cresceu, entendeu os desafios e as glórias do crescimento, mas agora o mercado está se autorregulando, como você bem colocou, no sentido de, poxa, o meu tamanho agora, o meu novo tamanho é esse. Então, como é que nós vamos lidar com esse novo tamanho de mercado? Exato. Né? Iago, conta um pouquinho aqui para nós, que eu acho interessante para o nosso público, o que são os ciclos do mercado imobiliário? Isso já existia, a gente ouve muito falar, estamos na baixa do ciclo do mercado imobiliário. Conta para nós um pouco como que é essa questão do ciclo do mercado imobiliário. Esther, eu acho que, como vários mercados importantes mercados que a gente tem no nosso país, o mercado imobiliário da construção civil, ele tem caracteristicamente essa característica cíclica mesmo, né? Então, tem momentos ali de maiores desafios e tem momentos de mais glórias, vamos dizer assim. E isso está muito atrelado com a macroeconomia, né? Para que rumo o país está indo. A gente costuma resumir a macroeconomia na taxa de juros, né? É a forma que nós conseguimos tocar esse assunto melhor. Então, o mercado imobiliário ele vive alguns ciclos. Quando a gente tem uma taxa básica de juros um pouco mais alta do que a gente está acostumado a ver na média, o mercado imobiliário sente mais, porque o crédito fica mais caro, o crédito fica mais escasso, além de mais caro, né? As pessoas estão menos aptas a investir em negócio, né? Então é mais cômodo investir no mercado financeiro, investir em outros nichos, né? Que dão mais segurança do que negócio, do que fazer negócio. Então tem mais dinheiro ficando no mercado financeiro e menos dinheiro indo para os negócios, para as empresas de fato, né? E o mercado imobiliário tem a sua alta quando esse cenário começa a se inverter, né? Quando a taxa básica de juros e inflação e vários outros indicadores macroeconômicos começam a melhorar, então quando essa taxa começa a ter um declínio ali, ir para patamares médios, ir para patamares menores, o mercado imobiliário acelera, porque o crédito fica mais barato, o crédito volta do mercado financeiro para as empresas, então tem mais gente apta a fazer negócio, tem mais cliente final apto a fazer negócio, mais investidor apto a aportar dinheiro em operações estruturadas.
então o mercado imobiliário e da construção civil acaba acelerando. Mas independente disso, o que muita gente, acho que passa na cabeça de muita gente, poxa, então no cenário ruim, né, nesse momento cíclico de baixa, o mercado imobiliário não é uma boa opção? O que você acha, Esther? Eu diria que aí que surgem as grandes oportunidades, porque Exatamente. existe uma máxima que muitos acreditam, a taxa de juros está alta, logo daqui a pouco o imóvel ele vai ficar mais barato, porque vai surgir oportunidade. Não, é aí que a gente tem que entender que a oportunidade ela surge hoje, porque quando a taxa de juros ela baixar, o preço do imóvel ele vai subir. Então, a oportunidade que você tem, às vezes, de adquirir um imóvel agora, com um desconto direto de uma incorporadora ou de alguém que comprou e que vai querer repassar a unidade dele numa condição diferente ou próxima daquilo que até adquiriu na planta, Sim. o momento é agora, porque quando a taxa de juros abaixar, você com certeza vai ver um aumento do preço dos imóveis. Então, em Uberlândia, a gente viu um aumento expressivo, mas que foi um resultado de algo que estava represado, né, Iago? Exatamente. Há muitos anos o imóvel não subia na velocidade que subiu, mas eu ainda arrisco dizer que o preço do imóvel em Uberlândia não vai abaixar, ele tem a tendência de alta. E nem está no teto, né? E nem está no teto. Esther, porque assim, quando a gente vê o boom de verticalização, vamos chamar assim, esses últimos 5 anos que nós vivemos aqui em Uberlândia, é um boom de verticalização, por quê? Porque a cidade ela tinha uma característica de ter poucos lançamentos verticais, então poucos residenciais ou comerciais verticais sendo lançados. E muito baixos, muito pequenos, Exatamente. poucas unidades ofertadas no mercado, né? Exatamente. Então, os lançamentos que existiam eram lançamentos de VGVs menores e lançava-se muito horizontal, né? Então, quando a gente olha para Uberlândia é bem abastecida em condomínios, é bem abastecida em bairros novos, com boas infraestrutura, mas era pouco abastecido no vertical, né? No bom residencial vertical, no bom comercial vertical. E aí a gente começou a viver isso. Muita gente olha e fala, poxa, mas lá em 2020 era um preço muito diferente do que é o preço hoje, em 2025, dos imóveis, né? E nós não estamos no teto, porque esse mercado, principalmente nesse momento ascendente, né, dentro do nosso ciclo, né, do ciclo do mercado imobiliário, quando a gente começar a ascender num cenário macroeconômico melhor, o mercado imobiliário vai voltar a acelerar, né? Até porque os custos não têm diminuído, né, Esther? Não tem diminuído e eu também queria falar um pouco sobre isso. Na sua percepção, Iago, nós estamos vivendo um mercado, um cenário onde existe uma estabilidade de preços, como a gente já viu aí há 10 anos atrás, 8 Sim. anos atrás, ou tem sido desafiador a gente fechar o preço do custo da construção, tendo em vista a dificuldade de mão de obras e o preço dos insumos? Qual que é a sua perspectiva, pelo menos na empresa onde você atua? Eu tenho uma visão muito clara com relação a isso. Eu acho que tem 2 grandes desafios quando a gente olha para o custo de obra, para o custo da construção civil. O primeiro deles, e você já falou um pouco disso até na sua fala, é o preço unitário, né? Então, é muito difícil a gente ir numa loja de material de construção civil num mês, orçar ali um concreto, um cimento, uma argamassa, um tijolo, voltar daqui 2, 3 meses, O mesmo valor. tá o mesmo valor. Quem dirá mais barato, né? Eu acho que nenhum de nós viveu isso, né? Exato. Então, o preço unitário de tudo que a gente utiliza, né, como matéria-prima aí na construção civil, constantemente aumenta. Enfrenta alguns momentos de estabilidade? Sim, poxa, já tivemos momentos que o aço ficou com preço estável ali há alguns meses. Mas nós estamos num momento de mundo, e não só de Brasil, instável, né? O mundo está num momento instável. Existe uma instabilidade institucional muito grande. Então, né? essas Segurança jurídica. esses itens, principalmente itens que a gente pode dizer quase como commodities, né, do Sim. nosso segmento, aço, esses itens sentem, né, essa instabilidade. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. O preço unitário, ele não tende a diminuir, pelo contrário. Ele enfrenta alguns períodos de estabilização, mas ele tende a subir,
né? Sim. É só a gente pensar na lógica do cimento, da argamassa, do tijolo na casa de construção civil, né? Com certeza. A gente agora e daqui 6 meses a gente vai notar uma diferença, né? E o quanto que é difícil a gente fechar isso